Fala, meu povo, vamos para mais um momento de reflexão a caminho da aula. Bom dia, bom dia. Eu recebo muitas mensagens. Vou passar o som aqui. Eu tenho recebido muitas mensagens ultimamente, né? Agora que eu estou me tornando um influencer, eu tenho recebido muitas mensagens ultimamente onde chega alguns alunos aí, né, de outros lugares, né? Esses alunos aí, eles veem ali o que eu estou ensinando na internet e gostam, né? E aí tem muita gente que me chama no particular e fala: mestre, me ensina uma situação para isso, me ensina uma situação para aquilo. Como é que eu luto com um cara mais pesado? Como é que eu luto com um cara mais rápido? O que eu tenho que fazer para ficar mais forte? Qual é o melhor drill para desenvolver a movimentação necessária para seja lá o que for? Enfim. Boa. E aí, durante essas conversas, né, eu vou tentando conversar, né, e trazer, assim, iluminação mesmo, sabe, esclarecimento para as pessoas. Por quê? Essas pessoas não me conhecem, né? Então, assim, elas passam a gostar, não é de mim, sabe? Não gostam de mim de verdade. Elas passam a gostar da imagem que elas criaram de mim, sabe? A projeção, elas criam uma projeção a respeito da minha pessoa que não é verdadeira, né? Então, ainda tem o fato do seguinte, de que o ser humano, a gente está sempre buscando coisas novas, né? Sempre buscando coisas diferentes. E aí aparece um cara, né, mostrando um monte de coisas diferentes. Então, às vezes, isso é muito sedutor, né? Quero relatar um caso que aconteceu. Seguinte: uma pessoa falou pra mim assim: poxa, mestre, se você morasse perto da minha casa, eu ia largar a minha equipe e vai treinar com você. Eu ouvi, entendi de verdade o que a pessoa quis dizer. Eu já estive naquele lugar ali, o lugar de 100% aluno, né? Eu sou faixa preta, eu tenho minha equipe, mas eu entendo o que ele quis dizer, né? Falou assim de maneira sem pensar, né? O pouco conhecimento que ainda tem. Mas a questão foi a seguinte: essa pessoa disse assim: poxa, meu mestre fica me ensinando coisas que não funcionam, né? Coisas que não funcionam. E aí eu perguntei: o que ele te ensina que não funciona? E aí a pessoa relatou algumas coisas, né? E essa questão do não funcionar, existe uma série de situações a serem abordadas, né? Por que não funciona determinado tipo de coisa? A técnica é um conjunto de 3 situações, assim, elementares, né? É claro que se eu tiver que falar sobre isso, eu vou falar mais tempo. Mas existem 3 situações elementares que compõem uma técnica, que são: a primeira é força, a segunda é velocidade e a terceira é o ajuste, né? Eu estou falando disso para esporte de grappling, tá? Esporte de luta agarrada. E a força é um fator predominante, um fator essencial, né? E a força eu estou falando em várias esferas. Por exemplo, eu estou andando agora, estou fazendo força? Com certeza. Tô fazendo força com uma série de grupamentos de músculos aqui. Calma aí, deixa eu falar com meu amigo aqui, bom dia. A força, ela deve ser aplicada da maneira correta. Então, assim, quando a pessoa fala assim: determinado golpe não funciona, determinada situação não funciona, é porque a pessoa, além de não ter força, não tem ajuste, não tem velocidade. Então, quando alguma dessas competências, dessas valias físicas, ela faltam, quando alguma delas falta, o seu jogo fica deficiente. Então, assim, a técnica é conjunto de força, velocidade e ajuste. Se você não tem ajuste, só tem força, pode ser que pegue. Dependendo da capacidade de movimentação do seu adversário, pode ser que funcione. Se você não tem velocidade, sabe, você vai ficar capenga. Então, assim, se você vai lutar com um adversário que ele tem essas aptidões físicas, que ele tem esses movimentos bem definidos, que tem esses conceitos bem definidos nele, você vai estar mal. Se você não tem essa condição
bem desenvolvido em você, você vai estar mal. Então, assim, falar que determinada técnica não funciona é difícil, né? E assim, principalmente quando vem uma pessoa falar mal do professor dela, uma pessoa que já cuida dela, que já ensinou, já graduou. Então, assim, eu consigo, na maioria dos casos, reverter essa situação, porque na maioria das vezes isso é um problema da pessoa mesmo. É a pessoa que não se desenvolveu. Não desenvolveu força, não desenvolveu velocidade, não desenvolveu ajuste da técnica. E às vezes uma técnica um pouco mais elaborada, a pessoa se sente frustrada. E não quer fazer. Não, ainda tem um lance da percepção, mas a pessoa não consegue perceber como um todo. E aí, pô, sabe? Então, galera, antes de falar do professor de vocês, antes de falar da academia de vocês, tenta entender um pouquinho mais as coisas. Tenta entender um pouquinho mais as coisas. Não fica se seduzindo com qualquer coisa que vocês veem na internet. A internet é sedutora, entendeu? A imagem que vocês gostam de pessoas que vocês não conhecem. Então, vocês gostam de uma imagem que vocês estão projetando, ela não é real, ela não é verdadeira, entendeu? Então, assim, vocês criam uma expectativa e toda expectativa ela nasce para ser frustrada. Então, vamos ter um pouco mais de consideração aí pelos professores de vocês, pela equipe de vocês, tá? E vamos ter um pouco mais de maturidade. Eu já estive no lugar de vocês e, assim, hoje, como professor, eu consigo entender o que vocês estão pensando, o que vocês estão sentindo, mas hoje, na qualidade de professor, eu também entendo o outro lado hoje. Então, vamos ter um pouco mais de empatia e chega o professor de vocês e fala mesmo. Vocês precisam ter esse canal de comunicação bem estabelecido, tá? Porque se não existe esse canal de comunicação bem estabelecido, eu falo pra vocês mesmo, mudam de equipe. Mas no mais, chega junto, cola com ele, que ele precisa de vocês, beleza? Forte abraço aí, osso.